Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da academia. Essa é a nossa aula de número 48. São 48 semanas fazendo aula aqui. Mas, para a alegria de vocês, a aula não é comigo, é com o Jorge, que com certeza é melhor do que eu, principalmente nessas questões relacionadas à petição inicial, liquidação. Então, convidei ele para poder fazer uma aula aqui especial para vocês. Bom, sejam bem-vindos aqui. Quem não é aluno da academia, né? O Jorge me pediu para abrir aula para ele, aqui aos alunos dele, e com o maior prazer, né, eu recebo vocês por aqui. Sejam bem-vindos. Eu não sei, eu acho que alguns nomes aqui são conhecidos, eu acho que alguns alunos da academia, outros eu não conheço, devem ser alunos dele. Bom, enfim. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Kakimoto, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Eu sou servidor aqui do TRT da 2ª Região, sou analista judiciário, e há um tempo venho desempenhando atividade de assessor, desembargador no tribunal, tá? E sou fundador aqui da escola, tá bom? Que é uma escola voltada para advogados trabalhistas, tá bom? A gente aqui fala sobre prática. Eu falei que é a 48ª aula, né? Porque é a 48ª num módulo de aula semanal, né? Mas a gente já tem mais de 120 aulas na academia, graças a Deus, com outros módulos que a gente vem implementando com o tempo. Né? Jorge, depois eu quero te apresentar a academia, te mostrar as aulas, tudo, viu? Depois vamos marcar um tempo para a gente conversar, que a gente está se conhecendo agora, inclusive, né? Assim, pessoalmente, por vídeo, né? Então, Jorge, eu não vou falar muito não, vou deixar você aí à vontade, a aula é sua. Prazer receber você aqui, né? E desde já agradeço aí sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo por atender o pedido aqui, o convite nosso. Beleza? Ô Felipe, muito obrigado pelo convite. Eu descobri agora que você é servidor também. Excelente. E ninguém melhor do que a gente para saber a prática, o dia a dia de como tudo acontece dentro do tribunal, né? E eu acho que hoje vai ser uma coisa interessante, porque você tem uma prática material e eu tenho uma prática de liquidação. Então, se juntar isso tudo, vai dar uma coisa bem interessante aí. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Tem alguns alunos que já são do meu curso de PJ Calc. Agradecer a presença de todo mundo da escola. A aula hoje vai ser muito interessante. A gente vai falar da elaboração dos pedidos da inicial com foco na liquidação trabalhista. Gente, porque a gente tem que começar a pensar na liquidação já na inicial. Porque uma inicial boa, uma inicial interessante, ela dá o tom do processo inteiro. Então, uma inicial que está incompleta, uma inicial com uma fundamentação confusa, vai dar o tom do processo inteiro. Então, uma inicial confusa vai gerar uma contestação confusa que a sentença não tem como fugir disso daí. Por mais que eu tente fazer, pelo menos com o juiz da minha secretaria, um embargo de declaração prévio, assim, sabe? Antes de ele publicar, eu já liquido os cálculos e tento dar uns ajustes para ficar mais claro o deferimento dos pedidos. A gente depende muito de uma inicial clara, de uma inicial completa, para poder fazer a prestação jurisdicional da melhor forma possível, da maneira mais célere. Então, vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Então, vamos lá. Então, vamos falar da elaboração dos pedidos na inicial com foco na liquidação trabalhista. O conteúdo da aula de hoje, eu vou dar um overview aqui do que a gente vai aprender hoje. Primeiro, a importância da parametrização dos pedidos na inicial. Todos os pedidos têm que ter parâmetros. Não é só virar e falar, olha só, tem um pedido de diferença salarial por equiparação, porque era o mesmo trabalho. Tá, mas qual período, qual salário? Já faz um pedido de prova do contra-cheque, porque e se não tem, já põe que se não tiver apresentação desse contra-cheque, já pede pelo valor final no período inteiro, já busca saber quanto que mais ou menos o paradigma receberia. Isso com todos os pedidos, tá? Estou dando um exemplo só da diferença salarial, mas horas extras, insalubridade,
todos os pedidos têm que estar muito bem parametrizados já na fundamentação. Tá? E a gente vai falar também dos parâmetros necessários, os parâmetros que você tem que colocar na sua inicial para justificar alguns pedidos. Vamos também entender integrações e reflexos, porque na minha prática, eu já tive que praticamente quase todos os processos da secretaria, os que não vão para acordo, passam na minha mão, porque eu sou o contador que faz todos os cálculos do processo. Então, já devo ter visto mais de 5.000 processos aí. E há uma dificuldade muito grande que eu vejo dos advogados entender a integração e os reflexos de cada parcela. Hoje eu espero que vocês já saiam daqui sabendo muito melhor dessas integrações e reflexos, porque eu vou trazer a pirâmide de pena, que eu falo da hierarquia das verbas salariais trabalhistas. Né? É uma brincadeira que eu fiz com o grande Kelsen aí, que é uma maneira visual de vocês entenderem o que seria integração e o que seria reflexo. Tá? A gente vai falar disso mais para frente. Vamos falar também como a ordem dos pedidos pode te ajudar na elaboração da inicial também, porque se você fizer a ordem dos pedidos na inicial, tendo a pirâmide de pena já do seu lado para te ajudar a fazer os pedidos, sendo integração do outro, sendo um reflexo do outro, vai te ajudar muito. E eu também vou elaborar alguns pedidos na prática com vocês, para vocês verem como que a gente faz essa interligação dos pedidos. Tá? Porque não basta só a parte material, é importante também a parte de liquidação, para vocês extraírem o máximo possível da inicial de vocês. Tá? Então, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Jorge Pena, sou analista judiciário da 1ª Região, secretário calculista da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e sou instrutor do curso PJE Calc em 5 minutos. O meu foco é trazer a advocacia para os cálculos trabalhistas, né? Porque eu acredito que todo advogado precisa saber fazer os cálculos. Por mais que possa terceirizar os cálculos, a parte braçal, ele tem que saber fazer, tem que saber impugnar, ele tem que saber fazer uma inicial, ele tem que ser especialista nisso. Porque a liquidação é um dos pilares de uma ação trabalhista. E se o advogado terceirizar a liquidação, toda a parte da liquidação, toda a impugnação, o que é o normal de se fazer, ele vai estar deixando dinheiro na mesa. Ou, se tiver pela ré, ele vai estar gastando mais do que devia. Porque eu vejo a liquidação trabalhista como prerrogativa do advogado. É o advogado que tem que saber fazer. Ele terceiriza por um contador, mas o advogado, primordialmente, que tem que saber como fazer isso. Então, esse conhecimento de liquidação passa por todo o processo. Desde a inicial, que você tem que saber tanto elaborar seus pedidos na inicial, tanto embargar uma sentença que não está bem parametrizada, embargar um acordo que não está bem parametrizado, insistir nesses acordos. Aí passa pela parte da liquidação, que você pode terceirizar a parte braçal dos cálculos, mas você tem que saber impugnar um cálculo da parte adversa, tem que saber responder uma impugnação aos seus cálculos, tem que saber se o cálculo do contador está certo, tá? Se está com todos os pedidos ali apurados, tem que saber ler um cálculo do PJE Calc. Eu uso o PJE Calc e o meu foco é no PJE Calc, eu não recomendo ninguém a sair do PJE Calc, porque esse é o sistema da Justiça do Trabalho que os secretários calculistas e os peritos são obrigados a utilizar. Então, você fugir muito disso aí, você não falar a mesma língua que as pessoas que vão julgar os seus cálculos estão falando. Então, quando cai um cálculo para mim no Excel, a falta de parametrização dificulta a minha compreensão dos cálculos, que já é muito mais fácil quando chega um PJE Calc. Eu já sei exatamente como você fez esses cálculos, porque a parametrização está bem clara. Tá? Então, vamos começar. O áudio está bom? Imagino que esteja todo mundo aí, ninguém reclamou. Então, eu vou começar falando da importância da parametrização dos pedidos da inicial. Você parametrizando, você evita diversas coisas, como pedidos impossíveis de serem liquidados. Eu vou dar exemplos de todos esses casos aqui mais para frente, tá? Mas olha só,
Existem pedidos que são impossíveis de serem liquidados porque não tem parametrização. Então, acaba que o reclamante leva, né, tem direito àquilo ali, mas não tem como liquidar, porque não tem parametrização. E não houve parametrização nem na inicial, nem na sentença, nem no acórdão, e não houve embargos, não houve uma preocupação de ninguém de fazer essa parametrização, exigir essa parametrização. E quando chega na fase de liquidação, o contador não pode fazer um milagre e tirar do bolso uma parametrização que não existe. Condenações com liquidação negativa. Isso existe por problemas justamente na parametrização dos pedidos. Condenação limitada aos valores da inicial. Condenação incompleta por falta de pedidos. Tá? Às vezes o reclamante tem direito a várias verbas, mas por não haver pedidos, não podem ser deferidas essas verbas. E pedidos deferidos a menor por base de cálculo incorreta. Isso é um dos grandes problemas. Isso aqui, gente, eu vejo em 95% das ações que eu lido. Sempre a inicial vai cair em algum desses problemas. Tá? Tirando os raros casos em que houve uma preocupação do advogado desde a inicial com a liquidação, com a parametrização, e por mais que na sentença não esteja claro, o advogado do autor foi lá e exigiu essa parametrização, o resto sempre vai cair num desses problemas e vai ter dinheiro sendo deixado na mesa. Tá? Pedidos que o seu cliente tem direito e não vai levar porque não tem pedido, não tem parametrização e vai cair em alguma dessas situações. Tá? Então, vou falar dos parâmetros necessários para a sua inicial. Você tem que fixar a base de cálculo para todos os pedidos na fundamentação e alguns pedidos você tem que fixar nos pedidos diretamente. Como, por exemplo, adicional de periculosidade de eletricitário. Você tem que fixar que esse adicional de periculosidade é sobre o valor total, nessa base de cálculo. Né? Por exemplo, horas extras você tem que especificar, porque muitas sentenças não vêm falando do 264, da súmula 264. Então, você tem que fixar e, se a sentença não for expressa com isso, você tem que embargar essa sentença. Tá? Outra coisa, fixação de metodologia de apuração. Em caso de PLR, gratificações, comissões, você tem que estar com essa metodologia já fixada na fundamentação. Porque, às vezes, você não tem como provar uma diferença se você não fixou essa metodologia, e você não tem como provar que o reclamante tem direito a essas parcelas se você não fixar essa metodologia. Então, você precisa fixar a metodologia de apuração. O que é a metodologia de apuração? Por exemplo, no PLR, cada empregado tem a sua a metodologia de apuração do PLR. E é bom que vocês deixem fixados já na inicial, que às vezes, o salário inteiro, a remuneração inteira, ou um salário base, ou 90% do salário base. Vocês têm que deixar claro isso já na inicial, na fundamentação. Os adicionais aplicáveis à categoria, caso de periculosidade, insalubridade, horas extras. Muitas vezes, por não consultar a convenção coletiva, os adicionais vêm a menor. Vêm os adicionais constitucionais de periculosidade, insalubridade ou da CLT, de horas extras. Só que aquele empregado, o seu cliente, tem uma convenção coletiva que é mais vantajosa para ele. Então, você tem que consultar essa convenção coletiva, juntar ela nos autos e informar que esses adicionais aplicáveis são com base nessa convenção coletiva. Tá? Fixação de divisor de horas extras, porque se não há fixação de divisor na inicial e não há fixação de divisor na sentença, a gente não pode fugir do 220. Não pode, não tem como um contador... se chegar um cálculo para mim sem fixação de divisor em lugar nenhum,
com um divisor diferente de 220, eu vou rejeitar. Porque não tem nos autos nada que determine um divisor diferente. Aí você fala, mas ele é bancário. E aí, não tem pedido? Não tem pedido disso? Mas senso comum que bancário tem 180 horas. Não, não é. Não é, você tem que pedir. Isso tem que ser deferido. Tá? A jornada padrão, que varia de categoria para categoria, tem jornada padrão de 7 horas, com as duas primeiras em 50% e as demais com 100%. Tem jornada padrão de 6 horas, tem jornada padrão de 5, tem jornada padrão de 24 por 24, tem jornada padrão de 12 por 36. Tem diversas jornadas padrões. E você tem que justificar isso. Você tem que fundamentar com esses parâmetros. Porque senão pode prejudicar a apuração de horas extras. E, gente, os reflexos e as integrações. Isso é super importante. Tá? Você ter uma verba deferida com os reflexos e as integrações corretas. Gente, uma coisa também, se vocês quiserem fazer uma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui no Zoom tem uma mãozinha para levantar, e aí eu posso parar a aula e responder, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Tá? Então, agora eu vou dar exemplos de quando a parametrização é falha na inicial e o resultado disso. Pedidos impossíveis de serem liquidados. Um exemplo é pedido de diferenças salariais conforme o piso da categoria. Na fundamentação, não informou os valores anuais referentes aos pisos da categoria e não juntou a CCT com a documentação. Eu já vi isso acontecer de pedido deferido, porém impossível de ser liquidado, porque não tem as bases. Não tem as bases da CCT. E não é sempre que o juiz vai deixar você juntar essa CCT na fase de liquidação. E muitas vezes o juiz já vai negar esse pedido na sentença, por não haver documentação. Então, por exemplo, eu já peguei processo que era de 2014 a 2017. Só tinha CCT 2016 e 2017. E restou evidente que ele recebia bem menos do que o piso salarial da categoria. Só que só foi deferido de 2016 a 2017. Por quê? Porque não tinha as outras convenções coletivas juntadas nos autos. Então, não era possível que fossem deferidos esses pedidos. Tá? Então, esse é um exemplo de pedido impossível de ser liquidado. Ou pedido de PLR que você não junta a metodologia de apuração do PLR e a CCT do PLR. Não tem como apurar isso. Não tem como saber se o que era pago está certo, se não está certo. Então, esse é um pedido impossível de ser liquidado. E, normalmente, hoje já nem chega para liquidação, já é indeferido. Mas a gente tem muita coisa que chega para liquidação assim e, infelizmente, a gente não consegue deferir, a gente não consegue apurar esses pedidos porque não tem as bases e a parametrização necessária. Outro, condenação com liquidação negativa. Isso é muito mais normal do que você imagina. Vamos supor, esse é até um exemplo de um aluno meu, do Osmar, ele é perito, e ele trouxe esse exemplo para mim e eu fiquei perplexo, porque isso era para ter sido visto na inicial, na sentença, e não foi, tá, gente? O pedido era horas extras com 50%. O deferimento foi horas extras com 50% e dedução das horas extras pagas. O que acontece? O adicional de 80% era o adicional da categoria. Então, foram apuradas horas extras com 50% e deduzidas horas extras com 80%. Então, essa CCT não foi juntada e não foi impedido essas horas extras de 80%. O resultado, esse pedido de horas extras deram negativo, ou seja, foram excluídos do cálculo. Então, o autor tinha direito às horas extras, que eram apuradas menor, só que ele não levou, porque não houve essa preocupação com a parametrização das horas extras e com atenção aos adicionais da convenção coletiva. Tá? Outro, condenação limitada aos valores da iniciais. Eu vejo muito isso quando há proporcionalidade incorreta das verbas rescisórias na inicial.
quando há quantidade de horas extras incorretas. Vamos supor que você está pedindo verbas rescisórias e você fez um cálculo errado e aí pediu 6/12 do 13º e, na verdade, são devidos 7/12 do 13º. Então, não podemos apurar 7/12 do 13º, não podemos apurar esse valor. Então, está limitado aos valores apresentados no pedido. Então, quando o juiz que eu trabalho ele usa o termo nos limites do pedido, eu já sei que era para ter sido deferido um valor maior, mas tem que limitar aos valores da inicial. E outra coisa, quantidade de horas extras incorretas. Eu vejo muito pedido dessa forma. 4 horas extras por mês, 6 horas extras por mês, 8 horas extras por mês. Isso aí vai acabar limitando esse valor de horas extras. Por quê? Porque você tem um horário lá, você informou o horário. E quase sempre tem mais horas extras devidas do que o que está informado. Porque você tem que multiplicar por 4,28, e as pessoas normalmente multiplicam por 4. Então, quando é pedido de horas extras, a melhor coisa é liquidar. Tá? Ainda mais quando é pedido de horas diferentes de horas extras com as horas extras do cartão de ponto, com as horas trabalhadas efetivamente. Você tem que apresentar uma planilha que comprove que essas horas extras eram pagas erradas. Então, isso aí é um problema quando você limita ao valor da inicial e os pedidos estão incorretos. Condenação incompleta por falta de pedido. O que é falta de pedido? Quando você não pede reflexo, não pede integração dos reflexos na base de cálculo do FGTS, quase ninguém pede, não pede integração na base de cálculo da multa do 477, não pede integração das diferenças salariais na base do cálculo de outras verbas. Isso aí é uma condenação incompleta. Porque por não haver pedido, o juiz não pode deferir. Então, eu vejo muito horas extras, conforme os horários, sem reflexo, porque não há pedido disso. Então, ele prestou horas extras todos os meses e não pediu reflexo. Essa de não pedir integração dos reflexos na base de cálculo do FGTS é super normal, tá? As pessoas não pedem os reflexos, a integração desses reflexos no FGTS. Não pedir integração na base de cálculo da multa 477. Ninguém pede também, nunca vi. Diferença salarial na base de cálculo de outras verbas. Às vezes pedem, às vezes não. E aí chega na hora da liquidação, querem apurar pela súmula 264 e não conseguem. Eu rejeito porque não há deferimento expresso nesse sentido. Tá? Pedidos deferidos a menor por base de cálculo incorreta. Quando ocorre a base de cálculo das rescisórias informada na inicial pelo salário base. Isso aí eu vejo quase sempre. A base de cálculo das rescisórias não é um salário base. É o complexo remuneratório do autor. Então, você vai ver o contra-cheque. Tem pagamento de salário base, adicional de periculosidade, adicional noturno, hora extra, repouso semanal remunerado. Isso tudo entra na base de cálculo das verbas rescisórias. Se você for informar somente o salário base, vai ser apurado só sobre o salário base. Tá? Então, isso é um pedido deferido a menor por erro na parametrização. E pedido diferença salarial por equiparação, sem um pedido expresso de reflexo dessa diferença salarial nas horas extras. Se não tem pedido expresso e não tem deferimento, não posso apurar. Vai ter um pedido de diferença salarial e as horas extras sem essa diferença salarial incluída na base de cálculo. Tá? Então, são alguns detalhes assim que eu vejo que muita gente deixa passar. Tá? 90% dos advogados deixam isso passar. E é muito dinheiro sendo deixado na mesa. Muito dinheiro mesmo. A gente vai ver hoje o quanto que isso afeta na sua condenação. Tá? Antes de eu entrar aqui na pirâmide de pena, eu quero saber se alguém tem alguma resposta. Alguma pergunta. O Barcelos tem uma pergunta para fazer? Professor, boa noite. Eu coloquei até no chat. Em relação à limitação, em relação à instrução normativa 41, né, que a gente, na petição inicial, a gente coloca lá valores estimados conforme a instrução normativa 41, enfim.
mesmo se o valor da liquidação for menor, contida na inicial, e na fase de liquidação ele for maior, vai ser arbitrado o valor maior, né? Não necessariamente, porque tem muito juiz que ainda decide pela limitação. Mesmo a gente colocando na petição, informando que é estimado o valor? Nesse caso aqui, de base de cálculo incorreta, essa base de cálculo vai valer para verbas rescisórias. Uhum. Por mais que chegar lá, não, eu errei na base de cálculo. Não. Isso aqui é a base de cálculo aqui. O que você pode discutir é correção monetária e tal. Mas, vamos supor, você coloca horas extras. Eu já tive que fazer um cálculo, foi recente, inclusive, que o pedido era 80 mil reais de horas extras. E eram não sei quantos meses. Era bastante coisa. Só que eu apurei e deu 120 mil. Só que o juiz mandou limitar ao pedido 80 mil reais de horas extras. Defino 80 mil reais de horas extras. E aí eu tive que colocar em separado nos cálculos os 120 mil e dividir 80 mil pelos meses e apurar daquela forma. Então, por mais que haja essa informação do pedido estimado, tem muito juiz que limita mesmo assim. Então, eu sempre recomendo você prestar muita atenção com isso, porque pode trazer um problema para a sua condenação. Tá? Obrigado, professor. Né? Então, vamos lá, gente. Vamos entender de uma vez por todas integrações, base de cálculos e reflexos utilizando a pirâmide de Pena. A pirâmide de Pena eu faço uma hierarquia das verbas salariais. Eu coloco no topo da pirâmide as verbas que não são reflexos de nada, elas só são bases de cálculo. E na base da pirâmide, as verbas que só são reflexos, não são bases de cálculo de nada. Por isso, eu começo com o salário base e termino com o FGTS. O FGTS não é base de cálculo de nada. Mas tudo que está acima dele é integração dele. Ele é reflexo de tudo que está acima dele e é uma verba salarial. Então, eu fiz aqui, sempre quando você tiver uma dúvida, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, tá? E sempre quando vocês tiverem uma dúvida, eu sempre recomendo para meus alunos imprimirem a pirâmide de Pena e colocar num lugar bem visível. Sempre quando você tiver uma dúvida, o que é integração, o que é base de cálculo, o que é reflexo, você vai olhar aqui. Por exemplo, adicional de periculosidade não é base de cálculo de um acúmulo de função, por exemplo. O acúmulo de função vai ter como base de cálculo o salário base, o piso normativo, o valor da função. Agora, esse adicional de periculosidade pode sim sofrer integração desse acúmulo de função. Por isso que você está vendo aqui. Você olha aqui, uma equiparação salarial. Essa equiparação salarial tem que ser base de cálculo do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade tem como base o salário base e você está alterando o salário base do autor, então você tem que alterar o adicional de periculosidade também. E eu coloquei aqui, esses aqui são exemplos, tá? Por que não consigo colocar todas as verbas aqui? Porque cada categoria tem uma particularidade. Então, eu botei assim, no geral. Por exemplo, o adicional de tempo de serviço vai ter que levar em consideração o salário base, um acúmulo de função, salário base, um plus salarial. Então, sempre quando você tiver em dúvida, você vai olhar para cá, para essa pirâmide, e você vai ver o que tem para cima da verba que você quer apurar, o que tem para baixo. O que tiver para cima tem que ser integrado na base de cálculo, possivelmente tem que ser integrado na base de cálculo, e o que tiver para baixo, possivelmente, é um reflexo. Por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno tem que levar em conta o salário base, os pisos salariais, salário mínimo, que seja, o acúmulo de função, se tiver, plus salarial, se tiver, equiparação salarial, se tiver, adicional de periculosidade, insalubridade, penosidade, tempo de serviço, isso tudo tem que estar na base do adicional noturno.
E esse adicional noturno, por sua vez, é base de horas extraordinárias, feriados, intervalos. E o adicional noturno e as horas extraordinárias são base de cálculo de repouso semanal remunerado, férias, 13º salário. Mas você vai estar vendo aqui que as férias, 13º salário e aviso prévio estão embaixo do repouso semanal remunerado. Porque sim, esse repouso semanal remunerado, oriundo da jornada extraordinária, tem que entrar na base de cálculo das férias, 13º salário, aviso prévio. Porque já tem o IRR 9 no TST, que está para derrubar a OJ 394. Porque eu nunca entendi onde há o bis in idem de você pôr repouso semanal remunerado das horas extras e esse reflexo nas demais parcelas. Não existe bis in idem assim, porque, inclusive, é assim que funciona na realidade. Você vai pegar qualquer contra-cheque e você vai ter horas extraordinárias, repouso semanal remunerado e o reflexo delas nas demais parcelas. Então, a maioria, já estou vendo assim, não sei se a maioria, mas diria que meio a meio dos juízes já estão considerando, já estão deferindo esse reflexo, então tem que ser pedido. Tá? E aqui do lado eu botei até um adendo que é a multa do 477. Se você está pela reclamada, você vai buscar o topo da pirâmide, salário base. E se você está pelo reclamante, você vai buscar tudo, toda a pirâmide. Você vai querer que seja incluída na base de cálculo da multa do 477. Pergunta, gente, sobre a pirâmide de pena? Pode falar, não, assim, eu entendo que essa é uma questão mais delicada. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a pirâmide de pena, eu paro e explico melhor alguma parte dela. Posso acrescentar? Pode? Eu, Osmário. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Muitas vezes alguns advogados pleiteiam um adicional ou comissões e reflexos sobre os DSRs, porém, não pedem os reflexos dos DSRs sobre 13º, sobre férias, ou seja, para compor a base de cálculo de todas as verbas. Ou seja, se você vai apurar horas extras, obviamente, esses DSRs compõem a base de cálculo das horas extras. E, em muitos casos, eu não vejo isso e, consequentemente, eu não posso apurar, né? Sim. Eu coloquei aqui comissões mais repouso semanal remunerado sobre essas comissões. Isso aqui vai ter que ser base de cálculo das demais verbas. E o Osmário, ele é perito da TRT de São Paulo. Então, ele vê muito isso acontecer. Ele vê muito pedido que tem que ser definido, mas não é definido porque não. Ele vê muitas verbas que têm que ser definidas, mas não tem pedido. Então, fica limitada aquela condenação. E como a liquidação é estritamente limitada ao título judicial, a gente não pode inovar nada em sede de liquidação. Tá? Posso passar, gente? Certinho? Então, vamos lá. Então, como a ordem dos pedidos pode te ajudar na elaboração da inicial? Os pedidos você vai ter que usar a ordem da pirâmide. Os pedidos de obrigação de pagar, eu recomendo você usar a ordem da pirâmide. Primeira coisa que você tem que fazer o pedido é o acúmulo de função, para depois pedir uma eventual periculosidade. Por quê? Porque essa periculosidade tem que levar em conta esse acúmulo de função, esse plus salarial, essa equiparação salarial. Então, eu coloquei aqui, ordem dos pedidos na inicial. Você vai pedir, vai fazer os pedidos, começar com os pedidos de alteração do salário base. É um acúmulo de função, equiparação salarial, plus salarial, para depois pedir os adicionais salariais. Adicional de periculosidade, insalubridade, penosidade, tempo de serviço e as gratificações, né? E aí depois você vai entrar na jornada extraordinária. Tá? Primeiro você faz esses pedidos, depois você entra na jornada extraordinária, na ordem também, né? Começando pelo adicional noturno, para depois fazer o pedido de horas extras, porque
na minha interpretação, o adicional noturno ele entra como verba salarial e, pela súmula 264, ele tem que entrar na base de cálculo das horas extras, independente se elas forem independente se elas são horas noturnas ou não. E eu nunca vi um pedido indeferido, tá? Quando há pedido de adicional noturno na base de cálculo das horas extras, eu sempre vejo o deferimento. E aí que você vai para o pedido dos 300, férias, aviso prévio, multa do 477, porque você vai ter que levar em conta tudo que está acima para fazer esse cálculo. Para ir, no final, o último pedido que você tem que fazer é FGTS e a multa de 40%. Porque o FGTS e a multa vão ter que levar em conta tudo que está em cima disso aí. Essa é a ordem dos pedidos da obrigação de pagar que eu recomendo você fazer na sua inicial. E agora, a gente vai mostrar como eu elaboro pedidos na prática. Tá? Então, eu estou com um exemplo aqui de diferença salarial, adicional de periculosidade, horas extras, verba rescisórias, multa do 477, multa do 467 e FGTS mais 40. É um pedido bem comum. O incomum é a forma de pedir, como que vocês vão ter que fazer esses pedidos. Então, vamos lá. Qual o primeiro pedido? Alteração de salário base. Acúmulo de função, equiparação salarial, polícia salarial. Então, a gente vai começar com o pedido de diferença salarial. Esse é um exemplo de pedido bem feito. Eu vou ler para vocês. Pagamento das diferenças salariais por... Aí você coloca o motivo da diferença salarial, né? Conforme fundamentação, durante todo o pacto laboral, com reflexo sobre repouso semanal remunerado. Gente, eu sei que as diferenças salariais não entram na base de cálculo do repouso semanal remunerado, porque quase sempre essas diferenças já são do mês inteiro. Por que eu recomendo você incluir isso no pedido? Porque se não for deferido, não há pagamento de honorários por um pedido incompleto. Não há. Mas eu vejo muitas vezes em que não há a impugnação efetiva desses pedidos e muitas vezes em que esses pedidos são deferidos, defiro o pedido nesses termos, sem limitação. Quando é assim, chega na liquidação, a gente tem que apurar o repouso semanal remunerado. Então eu deixo aqui, porque vai de interpretação do juiz e você pode conseguir um repouso semanal remunerado sobre diferenças salariais. Então vamos lá. Pagamento das diferenças salariais por, aí você coloca o motivo, conforme fundamentação, durante todo o pacto laboral, com reflexo sobre o repouso semanal remunerado e feriados, e desses dois, e da diferença salarial, nos 13º salários, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, multa do 477, que é importante, adicional de periculosidade e horas extras, né? Porque você vai colocar todos os pedidos que tem aqui. Como só tem adicional de periculosidade e horas extras, já coloquei aqui adicional de periculosidade, horas extras e a multa do 477. Bem como, olha só, bem como a integração das diferenças salariais e seus reflexos em repouso semanal remunerado e feriados, 13º, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, no FGTS, acrescido da multa de 40%, conforme não limitados aos valores apurados em planilha. Gente, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo um pedido completo. Por exemplo, se você fez um pedido de diferença salarial que foi deferido, então, gente, essa diferença salarial tem que entrar em tudo aqui que eu estou falando. Salvo o repouso semanal remunerado, pode ter uma discussão aí. Mas tem que entrar na multa do 477, tem que entrar na base do adicional de periculosidade, tem que entrar na base das horas extras. E isso tudo tem que ser integrado no FGTS. Eu canso de ver processo com integração dos reflexos no FGTS sem pedido e sem condenação. Não pode. Tá? Então, isso aqui eu atentaria para verbas vencidas e vincendas, nesse caso, que muitas vezes o empregado ainda está trabalhando e essa diferença salarial permanece até hoje. Então, você tem que fazer objetivamente o pedido de
verbas vencidas e vincendas, repouso semanal remunerado e a parametrização dessas diferenças na fundamentação. Você tem que parametrizar isso na fundamentação, tá? Então, esse seria um pedido completo de diferença salarial. Preenchido esse pedido de diferença salarial, passamos para o pedido de adicional de periculosidade. Então, vamos fazer o pedido. Pagamento do adicional de periculosidade na proporção de, conforme CCT, né, normalmente 30%, com reflexo sobre repouso semanal remunerados e feriados, e destes, mesma coisa. Adicional de periculosidade não é base de cálculo do repouso semanal remunerado, mas você pode conseguir isso se não houver uma contestação objetiva sobre isso. Então, vamos lá. Adicional de periculosidade na proporção de, conforme CCT, com reflexo sobre repouso semanal remunerado, feriados e destes do adicional de periculosidade no 13º salário, aviso prévio, férias vencidas proporcionais a acrescido de 1/3, multa do artigo 477 da CLT e horas extras. Tá vendo que eu não coloquei diferença salarial aqui porque ela está na parte de cima da pirâmide e ela é a integração do pedido de adicional de periculosidade. Então, não cabe esse reflexo. E bem como a integração do adicional de periculosidade e seus reflexos em repouso semanal remunerado feriados, 13º, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescido de 1/3, no FGTS é acrescido da multa. Repara que eu ressaltei isso aqui de novo, tá? Deixando claro que você está fazendo esse pedido. E atenção, de novo, verbas vencidas e vincendas, atenção, se há verbas vincendas. Repouso semanal remunerado, recomendo fazer esse pedido, que eu já vi deferimento, várias vezes, inclusive. E a parametrização desse adicional de periculosidade. Tá? Se for um percentual diferente de 30%, você vai colocar de onde você está tirando esse valor diferente de 30%. Tá? Vamos lá, continuando. As horas extras agora. Aqui, ó, a gente já fez o pedido de diferença salarial, adicional de periculosidade, passamos para as horas extras. Pagamento das horas extras trabalhadas acima da, inserir os parâmetros, divisor, inserir os parâmetros também, e adicional, colocar os parâmetros, e base de cálculo na forma da súmula 264, com integração das verbas salariais recebidas, diferenças salariais conforme pedido X e adicional de periculosidade conforme pedido Y, com reflexo sobre o repouso semanal remunerado e feriados e das horas extras no 13º salário, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 e multa do 477 da CLT. Bem como essa integração de tudo isso no FGTS. Está vendo que eu estou martelando isso aqui? Porque se não for deferido desse jeito, você vai embargar essa sentença. E se o embargo não for procedente, você vai embargar de novo. Porque você quer parâmetro. Tá? Você quer esclarecer uma decisão. Houve omissão na decisão que não falou sobre esses reflexos aqui. Por mais que falar, não há o reflexo do repouso semanal remunerado nas demais parcelas sob pena de bis in idem. Ok, mas ele tem que falar sobre isso. Se é um pedido que você está fazendo, ele tem que ser claro se ele está deferindo ou não. Tá? Então, esse é um pedido de horas extras. Gente, esse PowerPoint vai estar disponível para vocês, então vocês, se quiserem usar ele para basear as iniciais, recomendo bastante. Próximo, verbas rescisórias. Então, a gente vai falar do pagamento das verbas rescisórias com base na maior remuneração do autor, acrescida das diferenças salariais, adicional de periculosidade e horas extras, hora deferidos, aqui nessa sentença, hora requeridos. Então, aviso prévio, indenizado de tantos dias, 13º salário proporcional, X12, férias simples, férias proporcionais, X12, saldo de salário, multa de 40% sobre o FGTS depositado e, bem como o FGTS apurado nessa ação, e integração no aviso prévio desse 13º salário, saldo de salário na base de cálculo do FGTS. Se não tiver pedido, não pode ter deferimento. Então, você tem que pedir esse FGTS com base a integração das verbas rescisórias na base de cálculo do FGTS. Tá? Gente, se vocês têm dúvidas de como apura
aviso prévio proporcional, 13º proporcional, férias proporcionais, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, professor Jorge Pena, que ensina você a fazer isso no PJ Recalc, que você consegue fazer isso em 5, 10 minutos. Só seguir passo a passo, o sistema vai te dar a proporcionalidade já para você. Tá? Passando. Vamos ao pedido da multa do artigo 477. Multa do artigo 477 da CLT pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias com base na maior remuneração do autor, acrescida das diferenças salariais, adicional de periculosidade e horas extras. Está vendo que eu fiz 2 vezes esse pedido? Para não ter como ter omissão. Eu fiz 2 vezes. Pedi os reflexos das horas extras, diferença salarial, adicional de periculosidade, na multa, e também, dentro da multa, eu ressaltei, olha só, o juiz, tem que ser com base nisso aqui. Tá? Não vai fugir disso aqui, não. E se ele não falar nada, defira a multa do 477. Tá, mas como se defere? Se ele deferir o pedido, ok. Vai ser como está aqui. Mas se só multa do artigo 477 fala, eu pedi lá para ser mais remuneração, é isso mesmo que você está deferindo? Ok, vamos embora, show. Multa do 467 da CLT. Tá? A multa do 467, você vai fazer o pedido. Pagamento da multa do 467 da CLT na proporção de 50% sobre as verbas rescisórias em controvérsias não quitadas. Aviso prévio indenizado, inclusive os reflexos. Gente, eu acho importante você colocar as verbas rescisórias, tá? Porque tem muitos juízes que não deferem expressamente a multa do 40% do FGTS, na multa do 467 na multa de 40% do FGTS. Acho importante você ressaltar que você está pedindo isso. Então, você pede 467 sobre aviso prévio indenizado, inclusive aqueles oriundos do reflexo de diferenças salariais adicionadas de periculosidade e horas extras, férias vencidas e proporcionais, inclusive reflexo de diferenças salariais adicionadas de periculosidade e horas extras, 13º salário igual e saldo de salário também. Tá? A gente vai ter que pedir isso tudo na multa do 467. E um pedido de FGTS mais 40%, que você vai fazer desse jeito. Pagamento da diferença de FGTS com a integração das diferenças salariais. Lembra que a gente já fez esses pedidos já, mas vamos ressaltar aqui de novo. Vamos falar, olha, preste atenção no que eu estou pedindo. Não vai passar direto, não. Pagamento da diferença de FGTS com a integração das diferenças salariais, adicional de periculosidade, horas extras e todos os reflexos das diferenças salariais, adicional de periculosidade, horas extras, em repouso semanal remunerado e feriados, 13º salário, férias, gozados, aviso prévio, além de verbas rescisórias do pedido X, 13º salário proporcional, aviso prévio. Você vê que meu objetivo aqui é amarrar esses pedidos um ao outro, porque um é base do outro, uma é integração, um é reflexo do outro. Então, a gente amarra tudo para fazer essa petição inicial o mais lucrativa possível, né? O maior retorno possível para o seu cliente. Porque ele tem direito. Se você está fazendo esses pedidos, você acredita que ele tem direito às diferenças de FGTS. Tal. E se ele tem direito à diferença salarial, ele tem direito a essa diferença salarial em efeito cascata. Se tem direito a adicionar periculosidade, efeito cascata. A gente tem que observar esse efeito de cascata na petição inicial. Dúvidas, galera? Dos pedidos? Da elaboração dos pedidos? Alguém tem dúvida? Alguém achou que eu fui rápido demais? Quer que eu volte em algum pedido? Quer alguma explicação melhor de algum pedido? Ou posso seguir? Posso seguir, então. Então, para encerrar a aula, eu vou mostrar para vocês aqui 2 cálculos que eu fiz, tá? Um cálculo, nesse exemplo, um cálculo bem simples, tá? Ele recebia um salário mínimo por mês, tem direito a uma diferença salarial de 0,3 salário mínimo, tem pedido de adicional de periculosidade de 30%, tá? E horas extras também, bem pouco de horas extras. Multa do 477, multa do 467, são os mesmos pedidos que eu fiz aqui, um exemplo, tá? Então, esse aqui é uma inicial, esses são os valores de uma inicial normal, sem o efeito cascata, sem pedir reflexo de repouso semanal remunerado nas demais verbas, tá? E esse é o valor líquido, 53.000,
contribuição, honorários 8.517, considerando aqui 15% dos honorários líquidos. Agora, eu vou abrir os cálculos dos mesmos pedidos, gente. São os mesmos pedidos. Só que a gente está considerando as integrações corretas e os reflexos corretos. Tá? Esse é o valor do deferimento, R$ 79.206,45. Esses são os mesmos pedidos, gente. Você só pediu corretamente reflexo e integração. Foi de 53 mil para 79 mil. E olha que aqui eu não considerei que foram deferidos repouso semanal remunerado da diferença salarial e do adicional de periculosidade, para ficar mais próximo da realidade. Então, a gente tem aqui a mesma inicial, com os mesmos pedidos, indo de 53 mil para 79 mil. Os honorários foram de 8.517 para 12.691. Eu coloquei aqui, para ficar mais visual para vocês, essa comparação. O valor líquido teve um acréscimo de 50% no valor líquido, porque a gente usou corretamente os reflexos e integrações. Honorários comerciais teve aumento de 50% também. Os contratuais, que você não está vendo aqui, antes eram de 15.911, foram para 23.771. Ou seja, essa ação pro advogado saiu de um retorno de honorários de 24.428 para 36.453. Isso numa ação. Uma ação simples. Agora imagina se você tem, não sei, 4 ações por mês, 10 ações por mês, se você começar a atentar para todos os pedidos dessa forma, com todas as suas ações. Eu acho que vai fazer uma diferença significativa. Isso aqui não é só para advogado, tá? Porque tem muito especialista em liquidação que é advogado e trabalha como assistente, trabalha como consultor. Então, você pega a sua inicial, dá na mão dele, ele pega essa inicial, transforma, dá o jeito dele de transformar 53.079 e você vai pagar um percentual de honorários para ele. Tá? Então, essa foi a minha aula de como fazer os pedidos a elaboração dos pedidos da inicial com foco na liquidação trabalhista. E estou aberto às dúvidas que vocês tiverem aí. Se não tiverem dúvidas, podemos conversar também. E é isso. Quero agradecer também por vocês estarem assistindo aqui. Espero que tenha sido de muita valia para vocês. Cara, muito boa aula, né? Se você me permitir, eu queria fazer uns adendos aqui, né? E é mais como complemento mesmo, e algumas observações que eu queria até como dica, né, para o pessoal aí, né? Bom, a primeira questão, né, que você falou muito da importância, né, de juntar CCTs, né, e tudo mais. E além de a ausência das CCTs muitas vezes levar à improcedência, né, do pedido, a rejeição direta do pedido, o que eu noto particularmente, né, muito, às vezes não há nem a ausência da CCT, mas assim, são CCTs que às vezes nem abrangem todo o período, né, que está sendo discutido ali, né, subjúdice, né, e além disso, conflitos, né, entre CCTs, às vezes há uma empolgação da parte, né, então junta convenção coletiva de trabalho, junta acordo coletivo de trabalho, e ela nem está discutindo ali, na verdade, qual é que deve predominar, né, e aí, enfim, a sentença às vezes acaba sendo genérica também, fala que, por exemplo, um adicional de hora extra vai ser computado conforme a norma coletiva de trabalho, instrumento coletivo de trabalho, e de repente a gente tem 2 instrumentos ali no mesmo período. Chega numa liquidação, né? E aí qual que vai ser aplicado? Aí você vai querer levantar a discussão naquele momento. Então são coisas que eu já vi na prática acontecer e que pode, né? Principalmente quem advoga para reclamante aqui, pode evitar, né, se for um conflito de convenção, já trazer essa discussão mesmo, já definir, ou se você entende que é uma determinada norma, não junta as duas, junta só uma, observa bem direitinho, isso é importante. Um segundo ponto é com relação à limitação da condenação.
você explicou muito bem aí para o Barcelos, né, sobre o risco, né, de haver a limitação, né, muitos juízes estão aplicando, né, eu até fiz a gente tem, aqui na academia a gente tem um módulo de atualização jurisprudencial, e a gente fez até uma aula em que eu montei uma planilha para o pessoal, mostrando o entendimento de cada turma, sabe, em relação a essa... E a gente nota que no TST isso está muito dividido, né, tem alguns que entendem que limita, né, uma outra parte entende que não limita, e a outra entende que deve haver a ressalva para apresentar a mera estimativa. Né? Para os meus alunos aqui na academia, né, acho que não vai ser uma novidade, né, e eu até queria aproveitar para dar essa dica também. Assim, gente, todo o conteúdo que a gente passa aqui, né, sempre evitando, nessa ideia de evitar o risco, né? Então, a abordagem que o Jorge faz, né, sobre a necessidade de você entender de PJE Calc e de você usar o PJE Calc desde o momento em que você vai ajuizar a ação é muito pertinente. Eu acho que está mais do que na hora. Eu sei que é difícil, que é complicado, todo mundo tem a vida corrida, seria muito bom se a gente não precisasse contar com isso, seria, né, a gente já passou por um momento desse em que os advogados ajuizavam a ação sem precisar passar por isso, ter que enfrentar pedido agora, mas o fato é o seguinte, a gente sempre lidou com liquidação nas ações trabalhistas, ainda que não fosse no momento da ação, ali que vocês enfrentavam liquidação, sempre enfrentaram liquidação depois do trânsito em julgado, então não é uma coisa nova para vocês, a grande diferença é, vocês não vão liquidar uma sentença, vocês vão liquidar a petição inicial de vocês. É claro que a liquidação em si, ela não é obrigatória. Ninguém é obrigado a juntar planilhas com a petição inicial, né? Mas se você domina PJE Calc, se você sabe mexer com PJE Calc, e você fazendo todos esses parâmetros que o Jorge fala muito bem aqui para vocês, né? Vocês, com tudo isso para definir a petição inicial, vocês conseguem levar isso para o PJE Calc e já trazerem todos os valores certinhos. Então, assim, você já está trazendo o que você acha devido para aquilo dali. Vocês não precisam ter medo de fazer isso, gente. Aprendendo PJE Calc, os valores vão estar certinhos lá. Ah, Felipe, mas eu fico com medo porque eu posso calcular menos. Gente, vocês estão usando um sistema de cálculos, estão aprendendo para isso, para poder, né, liquidar da forma mais correta possível. Então, não tenham medo, né, nisso, enfrentem mesmo essa situação dentro das possibilidades de vocês, né, e tragam os cálculos do início, não com o risco de ter uma condenação limitada por valores que vocês estão apontando como mera estimativa. Às vezes, mera estimativa é muito aquém, né, do que é devido. E um outro ponto, né, a pirâmide de pena, né, Jorge, é maravilhosa, né, é maravilhosa. E eu só queria situar, quem é meu aluno aqui, eu queria situar a pirâmide de pena, vocês vão ter a pirâmide de pena, dentro daquela regra do cesão. Eu apresentei aqui para o pessoal, Jorge, uma regra de cesão, que é como se fosse uma ordem de prejudicialidade dos pedidos da petição inicial. Uhum. Na verdade, não é essa cesão, isso não é uma técnica que é minha, né? Eu aprendi com uma professora, uma juíza, aqui do TRT da 2ª Região, né? E a técnica do cesão nada é você organizar a petição inicial em a parte contratual, né? Toda a parte contratual, arrumar, depois você partir para discussões relacionadas à extinção do contrato, depois salários, adicionais e outros pedidos, né? E a pirâmide de pena, pessoal, ela vai entrar justamente nesse S e A, que fala a parte salário e adicionais. Então, dentro do cesão, né, dentro daquela regra de ordem de prejudicialidade, a gente ainda vai ter uma ordem aqui, uma hierarquia dentro dessa regra, tá? Então, só para vocês se localizarem bem aí. Essa pirâmide entra bem aqui nesse S e nesse A. Então, quando vocês forem aplicar a regra do cesão, pega a pirâmide e a pirâmide vai se encaixar ali exatamente. Eram essas 3 observações só, Jorge, que eu queria fazer, tá? Só para situar também um pouquinho o pessoal aqui, tá bom? E eu queria muito te agradecer. Eu queria muito te agradecer pela presença. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Com licença. Só para contextualizar, em relação à pirâmide ainda, professor, é a questão da base de cálculo e dos reflexos, que eu estava olhando aqui a questão da pirâmide em si. Então, só para entender, por exemplo, integrações no FGTS, tudo que está para cima acompanha a base de cálculo, correto? Acompanha a base de cálculo, tudo está para cima. Ah, entendi. E a setinha para baixo é o que são os reflexos que a gente vai pedir consequentemente. Isso, eu sempre falo, quando você está pedindo, está fazendo um pedido, você vai pegar essa verba que você está colocando no pedido e você vai
localizar ela ali na pirâmide. Então, você vai olhar para cima dela, o que pode ser a base de cálculo dela, e olhar para baixo, onde que ela vai ser integrada, quais são os reflexos, entendeu? E não pode deixar faltar nada. Porque se faltar, você vai estar deixando dinheiro na mesa, entendeu? São tantas verbas, né? A gente fica até com receio. Mas é bem interessante mesmo essa observação. Obrigada. Nada. Então, Felipe, eu acho que qualquer coisa... Jorge, então, acho que ninguém mais tem nenhum comentário, nenhuma pergunta. Eu quero te agradecer, obrigado aí pela presença aqui, pela aula, obrigado pela presença de todo mundo, né? Só melhora aqui o nosso conteúdo aqui na academia, né? Tava assistindo sua aula e falei assim, agora eu vou ter que aumentar o nível, né, das aulas, senão o pessoal vai achar ruim. Nada. Tá bom? Então vamos sentar e conversar também depois? Gostei da proposta. Vamos sim. Tá bom? A diferença de morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, é essa, viu, gente? Vocês estão me vendo de blusa, aqui, ó. Aqui tá calor. e o Jorge de camiseta. Então tá bom. Pessoal, boa noite a todo mundo. Obrigado mais uma vez. Jorge, a gente vai se falando aí, né? A gente tem muito obrigado, Felipe. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, gente.